Bom, minha gente, nós vimos aí na última semana que a Câmara Federal aprovou em primeira votação a PEC 241, uma proposta de congelamento dos gastos do governo pelos próximos 20 anos. Para comentar um pouco esse assunto, falar um pouquinho sobre a retomada da nossa economia, está aqui ao meu lado o vice-presidente institucional da Findes em Linhares e região, empresário e também vice-prefeito eleito de Linhares, Paulo Joaquim do Nascimento. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Cláudio. Você que recentemente teve um encontro com o presidente Temer, né? E como é que foi essa conversa lá, esse bate-papo, as federações, né, da indústria do país se encontrando com ele? Cláudio, ele chamou as federações para conversar e ter o sentimento da situação do país. E fomos lá de 4 em 4 federações, né? A cada federação podia levar 6 componentes. E eu fui agraciado junto com o presidente, devido à região, e foi até durante a campanha, mas tive que dar um pulo lá para poder trabalhar isso aí. E a conversa foi muito boa, muito franco, muito aberto. Foi 1h30, 1h40 de conversa com o presidente, do qual ele expôs os motivos, as situações do país e precisava do apoio do brasileiro em si. Não é só do empresário, precisa do apoio do brasileiro. Para a gente poder passar esse momento, né? Porque é muito crucial. Bom, a gente nota, Paulo, pelos noticiários, que o presidente Temer ele tá insistindo, né, em organizar as contas do país, que pelo jeito realmente está numa situação complicada, né? Olha, Cláudio, não tem jeito. Passa por isso aí. Ou organiza as contas nesse momento, ou toma esse remédio agora, ou o nosso problema vai ser muito maior no futuro. Futuro não, próximo. Bem próximo aqui, próximo. né? A gente está no meio de uma crise, né? Essa PEC 241, que fala exatamente dos gastos do governo, porque o governo ele gasta muito, né? Ele tem uma estrutura enorme e ano após ano ele fecha com déficit, né? Com dívida, fica devendo. Você acha que isso já ajuda a ir melhorando esse cenário? Isso é fundamental, porque ninguém pode ganhar mais do que ganha. Gastar mais do que ganha. Gastar mais do que ganha, né? Eu falei a palavra errada. Ninguém pode gastar mais do que ganha. O governo está gastando nesse ano 170 bilhões e meio a mais do que ganha, do que arrecada. Então não tem como fechar. Isso gera o quê? Para suprir isso aí gera inflação. Gera inflação, o mais humilde sofre mais. Muito mais, né? E gera o quê? O desemprego que está na situação hoje. Pois é, alguns especialistas dizem até que se essa PEC 241, que limita os gastos do governo, se ela não for aprovada, nós inevitavelmente teremos aí um aumento de impostos exatamente para cobrir esse rombo. Mas é algo que é insustentável aumentar imposto no Brasil, né? Quem é que aguenta mais imposto hoje? Qual o empresário que aguenta mais imposto? Se a carga tributária nossa em relação ao PIB ela é altíssima. Nós não podemos ter como abrir por esse caminho. Eu acho que a PEC está no caminho correto, tem que ter sacrifício. Eu não sei nem se é sacrifício. Na verdade, é até vergonhoso, não era para ter PEC. Isso era para ser uma coisa normal. Você automática, né? Automático, só pode gastar aquilo que se arrecada. É como em casa, né? Como em casa. É nosso gerenciamento familiar. Você só pode gastar o que você arrecada. Como você vai gastar mais? Está nessa situação que está o nosso país hoje. Pois é, sendo aprovada, assim, a gente já olhando já a longo prazo, aprovada essa medida é uma das ações que o governo pretende tomar, tem a questão da Previdência também, tem a reforma tributária, tem tantas coisas para serem resolvidas. Você acha que assim, a gente já pode sonhar com reaquecimento aí no consumo, na indústria, a economia como um todo dá uma melhorada, a confiança do empreendedor? O empreendedor está confiante. Nós achamos o seguinte, que a economia chegou no fundo do poço, estacionou. Agora nós temos que dar o tombo nela. Você imagina uma pedra de granito que cai de cima de um caminhão, como é que você dá um tombo nela? Se não for com maquinário, com ajuda, com muita força. A situação do país, ele estacionou. Agora, para dar esse tombo, é muito trabalhoso e muito tempo. A retomada ela é lenta. E, infelizmente, a geração do emprego, que nós tanto precisamos para ter consumo, ele é o último a chegar nessa cadeia. É o último a chegar. Então, isso nos causa apreensão. Agora, nós acreditamos sim, com essas medidas que foram tomadas da PEC e as outras que estão sendo colocadas, que estão sendo já vinculadas na imprensa, soltando no ar para poder o povo ir se assimilando, elas são fundamentais para a recuperação do nosso país. Ou seja, não tem jeito, tem que aprovar, né? Tem que aprovar. Agora, falando em nível de Estado aqui do Espírito Santo, Paulo, e município, o senhor que atua como empresário e está aí na Findes já há tantos anos, o senhor acha que tanto os governadores quanto os prefeitos também devem seguir essa linha aí do presidente e de repente, também ir cortando gastos também nos municípios e estados? Mas tem que ser, Cláudio. Não dá para você entrar hoje num estado, nós estamos vendo exemplos de vários estados falidos, sem poder pagar o salário, folha salarial, e os municípios também. Eu acho que se nós não tivermos, inclusive nós que vamos entrar na administração a partir de janeiro,
A gente não sabe como apanhar, como chegar, mas temos que fazer esse dever de casa e com bastante serenidade. Pois é, o senhor acabou de ser eleito vice-prefeito, né, junto com o Guerino Zanon. Aliás, parabéns pela vitória no dia 2 de outubro, né? Como é que o senhor deve montar aí como é que o senhor planeja a sua atuação ao lado do prefeito? O senhor que já foi vice-prefeito, inclusive, a partir já de janeiro de 2017. Cláudio, eu e o Guerino somos bons companheiros de trabalho, até pela visão empreendedora, empresarial, e ele tem na área setor social, tudo mais. O que nós vamos fazer, o que eu vou dar é o meu apoio. Nessa administração, estão me cobrando mais até que eu chegue mais junto, que assumam a secretaria. Não estou para definir ainda. Porque eu também tenho meus negócios particulares, minha indústria que tem que tocar, mas eu me predispus a dar um tempo meu para o município e vou dar mais. Da outra vez, contribui muito. O vice-prefeito não tem que estar diretamente ligado a secretarias ou envolvido com toda hora da coisa. A administração tem o prefeito, você é o cara que está aqui para ajudar a pensar, a raciocinar e trazer as melhores diretrizes para o município. Está ali como parceiro ali, né? Um parceiro. Eu acho que todo mundo precisa de um auxílio, de uma conversa, alguém que você possa depositar confiança e pedir informação. Você sozinho, ou talvez você não consegue fazer tudo, mas você com um companheiro que possa te colaborar, você tenha credibilidade, você ajuda melhor de gerir e tocar o nosso município, por exemplo. Pois bem, o prefeito Guerino Zanon já esteve aqui dando entrevista, né? Falou que o objetivo dele é exatamente fazer a retomada dos principais serviços no município. Não dá para se pensar em grandes projetos em 2017 em função dessa crise financeira que passa pelo Brasil todo, né? É mais ou menos isso que você pensa também, Paulo? Ah, sim, nós sabemos que não só 2017, nós temos que ver que tamanho que vai ficar, porque a recessão econômica ainda está existindo muito forte. Não adianta você achar que em janeiro de 2017 o mundo mudou. Mudou a administração, mudou a maneira de pensar. Vamos buscar a retomada dos serviços básicos, que a gente acredita que tem condições de fazer uma alavancagem mais rápida, né? Mas os reinvestimentos tem que ser com um passo. Isso nós precisamos que a economia melhore. E a previsão é 2018, 2019, uma economia melhor a nível de Brasil, né? Se forem aprovadas as medidas. Nós temos a questão da aposentadoria, né? A Previdência. Porque é a Previdência. Nós temos a questão trabalhista. Não pode um país que tem 2% do PIB industrial do mundo, da população ativa do mundo, ser o maior gerador de causas trabalhistas do mundo, absurdamente grande. Não estou lembrado do número, mas é absurdo. Eu li recentemente, estava lendo sobre isso aí, e falei, não pode, não tem condições. Entendeu? Ter a justiça trabalhista mais cara do mundo, onde tudo se define na justiça, que tem alguma coisa que está errado. É um emaranhado. Tem alguma coisa que está errado. Aí você tem que fazer uma outra reforma fiscal, tributária, para equalizar os estados, né? Para poder sair dessa guerra fiscal. E eu acho que um ponto que teria que talvez, no meio disso tudo, ou mais rápido, é a reforma política, Cláudio. É fundamental, né? A reforma política tem que fazer, não pode ter 30, 40 partidos, né? Na minha opinião, tem que ter um pluripartidarismo. Mas você fala quanto seria, Paulinho? Não sei se é 5, se é 10, se é 8, se é 15, por exemplo, diminuir o número de deputados federais, por exemplo? Tem uma proposta aí? De redução. Nós temos também diminuir esse custo do legislativo, né? Que é o poder legislativo, que é um custo muito alto, e quem paga somos nós, contribuintes. Claro. O próprio judiciário também tem que ser reduzido. Eu acho que os poderes teriam que dar sua compensação agora, né? Para ter um futuro melhor para a nossa população. Perfeito. Quero agradecer muito aqui a presença do vice-presidente institucional da Findos, empresário, vice-prefeito eleito, Paulo Joaquim do Nascimento, para esse bate-papo bacana, falando sobre as perspectivas para o futuro aí. E, claro, segundo ele, é fundamental que a PEC 241, que congela os gastos do governo pelos próximos 20 anos, a correção apenas aí da inflação do ano anterior, ela seja aprovada, senão a situação tende a complicar, né, Paulo? Com certeza. Obrigado, Paulo Joaquim do Nascimento, pela presença aqui em nosso telejornal. Eu que agradeço o convite. Tá certo. Minha gente, esta edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Você, claro, pode rever essa entrevista nas redes sociais, lá no nosso canal direto no YouTube. Pode também acessar nosso conteúdo no facebook.com/TV Sim Linhares e pode, inclusive, deixar lá o seu recadinho, tá? A gente dá o retorno aí. Já o telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.